E hoje vamos para mais uma análise de livro didático. Lembrando que a escolha é agora dia 23, está quase na hora. Hoje eu vou mostrar para vocês a coleção Jovem Sapiens História da editora Scipione. Vem comigo! Fala pessoal, Professor Eldo aqui com vocês para mais uma análise de livros didáticos. E hoje nós vamos analisar a obra Jovem Sapiens da editora Scipione. Galera, essa obra é uma obra que eu já analisei, eu dei uma olhada nela e assim, ó, achei ela muito interessante. Ela tem uma pegada mais simples, ela é um pouco mais didática do que outras obras. E assim, muito legal mesmo. A obra é toda voltada para a questão de desenvolvimento, com contextualização e muito forte na consolidação de conteúdos. Isso eu achei interessante. A gente vai abrir a obra agora, vamos ver como é que ela está estruturada, a gente vai dar uma olhada em seus conteúdos, aquela análise que a gente faz aqui no canal sempre. E para fazer isso, a primeira coisa que você precisa entender dessa obra é que ela é da editora Scipione, porém ela faz parte de um grupo maior. Então a gente vai entrar no site da Edocente. Ou você pode vir aqui na descrição, clicar no link que está ali da obra e vai direto para a obra, fica mais fácil para você. Já que você vai ali, já clica no gostei também nesse momento aqui. Clica no gostei, me ajuda pra caramba a fazer com que esse vídeo chegue a mais profissionais da área da educação. E já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque inscrito aqui no canal você recebe as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Eu tô lançando vídeo toda hora, são pelo menos 2 por semana, mas para isso você tem que estar com o sino das notificações ativado também. Então vai ali embaixo e ativa o sino. Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, você pode fazer duas coisas. Ou você clica aqui em Seja Membro e vem conhecer o clube de membros do canal, onde você vai ter um grupo fechado comigo, onde você vai poder dar ideias e dicas do que eu posso trazer aqui para o canal, pedir planos de aula, análise de livros, aquilo que você quiser, é só clicar aqui. Ou então você pode mandar um valeu, clica no valeu e manda um presente aqui. Você ajuda pra caramba, não pense que é fácil manter um canal no YouTube hoje em dia, é muita correria. Eu trabalho 60 horas em sala de aula e você que é professor sabe como isso é corrido. Eu venho aqui, faço roteiro, gravo vídeo, tenho que mandar para edição, o editor muito bom agora tá editando para mim, o Gustavo. Aqui na descrição tem um link para você falar com ele, se você quiser ser youtuber pode falar com o Gustavo, ele edita para você, ele é muito bom. Então vamos lá, eu tô aqui no Google e eu vou procurar Edocente, só isso, ó, Edocente. Primeiro link que aparece aqui, normalmente é o patrocinado, tá? Então eu vou descer, é o mesmo, mas eu vou descer aqui, ó, Edocente, plataforma conteúdo do PNLD. E esse é o site da Edocente. Então são 3 editoras, a Ática, a Saraiva e a Scipione. Hoje a gente vai analisar uma obra da Scipione, a Jovem Sapiens. Então eu vou vir aqui, ó. Estamos analisando o que? Ensino fundamental. Lembrando, pessoal, que o PNLD 2024 é do ensino fundamental, anos finais. E ele tem um prazo até dia 23 de agosto, agora, essa semana, para escolher. Então não perde tempo. Já vê o meu vídeo, vê se esse é o que você vai querer. Manda lá para a direção da escola para você poder escolher. Lembra que assim, ó, se você não escolher, se você não fizer análise, alguém vai escolher por você. E aí depois não adianta ficar 4 anos reclamando que veio a obra que você não queria. Então eu venho aqui, ó, anos finais ensino fundamental. Temos a obra aqui, que é o objeto 1. Já expliquei para vocês como funcionam os objetos. Vai ficar aqui no card e na descrição também. Tem uma playlist completa com várias obras aqui para você. Então nós vamos aqui, ó, Telares Essencial, tem várias obras que estão disponíveis para escolha em vários componentes curriculares, português, matemática, tal. E nós vamos para Jovem Sapiens, que tem a Jovem Sapiens Geografia e História. Vou clicar aqui em ver a coleção e aqui eu estou na Jovem Sapiens. Lembrando que tem a Geografia e a História e eu vou ver a de História hoje. Então eu vou clicar aqui em ver livro de História e eu estou com a obra aqui. Esse é o site da obra de História, começando com o livro do 6º ano. Vamos ver os autores, ó, Adriana Machado Dias, Keila Greenberg e Marco Pellegrini. A sinopse da obra, bem curtinha, o livro da coleção Jovem Sapiens História articula relações de ensinar e aprender por meio de atividades orais e escritas, debates, seminários, atividades de perguntas e respostas, propicia ao estudante a análise de seu próprio contexto histórico, relacionando-o ao de outros sujeitos históricos do passado. Então essa é a sinopse da obra. A obra, como todas as obras aqui, ela está dividida em 4 livros, então ela é do 6º, 7º, 8º e 9º ano e tem recursos digitais. Os recursos digitais, pessoal, é aquela parte onde a obra vai te ajudar a dialogar com o conteúdo. Eu vou fazer um vídeo só sobre recursos digitais.
hoje a gente vai olhar a obra em si. Então vamos começar com a obra do 6º ano, e aqui você pode fazer o quê? Baixar o livro e os objetos digitais. Eu recomendo a você fazer isso, de todas as obras. Por quê, pessoal? Porque depois que for feita a escolha, aquelas que forem escolhidas, elas vão pertencer ao Mac. E aí você não vai conseguir baixar aqui, vai ter que ir lá no site do Mac e tal. E aí é mais complicadinho. Então baixa a obra, guarda ela num Drive. Se você não sabe como utilizar um Drive, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como usar o Google Drive como uma forma de Drive virtual para você. Então vai ficar no card, vai ficar na descrição, bem tranquilo. E aí você baixa ela e pode ver. Uma coisa interessante que esta obra tem, que eu gostei pra caramba, é esse aqui, ó, mapeamento curricular. E encontre as OEDs na obra. Vamos olhar o mapeamento curricular primeiro. Clico aqui e ele pede para eu escolher o estado. Olha que legal, cada estado tem a sua estrutura curricular diferenciada. Eu estou no Rio Grande do Sul, então eu vou clicar aqui no Rio Grande do Sul e eu vou baixar a obra relacionado ao Rio Grande do Sul. Após baixar o mapeamento curricular, você vai receber um arquivo do Excel que tem então as habilidades e competências que são trabalhadas na BNCC e as habilidades específicas do currículo do seu estado, aqui ó, do Rio Grande do Sul. E aí ele vai dizer que capítulo que ele está sendo trabalhado, ok? Então olha só, eu venho aqui, eu posso olhar, ó, a EF09H102, que seria o quê? Ensino Fundamental, 9º ano, História, habilidade 2. Ou ó, a EF09HI02RS-1. Então é a Ensino Fundamental, 9º ano, História, habilidade 2, do Rio Grande do Sul, traço 1. E aqui ó, a traço 2. Então, pessoal, tá aqui, você precisa pegar isso aqui e colocar lá na sua chamada, lá no seu diário de classe. Então é só vir aqui, você vai saber exatamente qual capítulo está trabalhando, em que página está sendo trabalhado. Então tudo isso está desenvolvido aqui, você só vir aqui ó, e comparar, e aí você vai pegar e vai jogar lá. Isso adianta um monte o nosso trabalho, pessoal, um monte mesmo. De volta à página, vamos aqui em Encontre os OEDs na obra. Vou clicar e vai abrir para mim esse PDF, tá? E aí aqui ele coloca para nós, título do objeto digital. Então, ó, os sítios arqueológicos do mundo, carrossel, página 30. Então a gente já tem todos os objetos educacionais digitais que estão sendo trabalhados na obra para você então poder trabalhar. Olha como é que funciona. Primeiro você vai acessar a página da obra no eDocente e clicar em baixar a obra. Após realizar o download, você vai abrir o PDF no computador. E aí você vai poder navegar aqui até a página desejada conforme indicado no índice. Então você vai poder procurar lá e ele vai direto. Ó, um carrossel de imagens, instrumentos musicais da antiguidade. Tem um infográfico animado na página 205. Então esses são os objetos digitais que eu vou ainda trazer aqui no canal, como funcionam direitinho cada um deles. Mas aqui eu gostei dessa obra porque ela já nos traz esse índice que é bem interessante para ser trabalhado depois em sala de aula também, quando nós tivermos essa obra o ano que vem sendo desenvolvida. Vamos voltar lá para a obra. E agora eu quero ver o livro, né? Vamos olhar lá dentro do livro, que eu sei que vocês querem ver como é que ele funciona. Então, ó, visualizar o livro. E aí eu vou pegar aqui, ó, 6º ano, visualizar o livro. Maravilha. Vai abrir no formato PDF. Vou fechar aqui o índice. E a gente tem o livro para nós aqui, ok? Abri bem. Essa é a capa do livro do 6º ano. Então nós temos aqui os autores, tudo mais, né? E vamos começar lá, manual do professor, tá? Então temos aqui um currículo dos autores, né? Essa parte comum para todos. E aí começa a parte de apresentação da obra para você, professor. Já falei 500 vezes, vou repetir. Essa parte é a parte mais importante da obra para você, professor. Tem que ler. Normalmente o pessoal pula isso aqui e vai direto lá para os conteúdos. Aqui tá todos os caminhos que você precisa para poder desenvolver o livro de forma adequada, para poder entender tudo que o livro traz para você, e vai te dar subsídios para poder fazer a parte burocrática também, que a gente sabe que tem muito trabalho burocrático na vida de professor. Não é só entrar e dar aula, né? Você sabe, eu sei. Então vamos dar uma olhada aqui no sumário da obra para o professor. Então aqui, ó, fala o capítulo do aluno, o manual do professor, fala sobre a base nacional curricular, professor e a prática docente. Essa é a parte mais importante, tá? Então ele traz aqui para você sobre ensino interdisciplinar, cultura de paz, saúde mental. Então tem muitas ideias para serem trabalhadas, a cultura juvenis, falando como trabalhar com a defasagem em sala de aula. Nós estamos ainda vivendo o processo de pós-pandemia, não está fácil, os alunos não estão com aquele background que a gente gostaria que eles tivessem.
Tá? Práticas pedagógicas sobre avaliação, competência leitora, metodologias ativas, que a gente trabalha muito aqui no canal, tem muitos vídeos. O que é pensamento computacional? O pessoal confunde pensamento computacional com computação, com aula de computador, não tem nada a ver. Práticas de pesquisa, recursos didáticos, propostas teóricos metodológicas da coleção, tá? Então aqui mostra o que a coleção traz, como ela traz os conteúdos, porque não é só o conteúdo, mas o como ele traz o conteúdo é importante. E essa obra aqui, ele traz um conteúdo bem didático, bem simplificado. É uma das obras de compreensão mais simples que eu achei até agora, e eu gostei bastante da forma como ela aborda isso. Então aqui a gente tem tudo isso. Os direitos humanos e o ensino de história. Então eu gostei dessa parte aqui, quando eu li, e aqui no Rio Grande do Sul tem uma cadeira, uma disciplina dentro dos itinerários chamado Direitos Humanos. E eu gostei tanto que eu vou levar muito do que está aqui para essa disciplina que eu vou ministrar o ano que vem. O volume do sexto ano de história, então ele trabalhando aqui como é que ele tá, e aí referências bibliográficas e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. A primeira parte fala sobre o livro do aluno, então tá aqui, ó, cada um daqueles espaços que tem dentro do livro do aluno. Então, o vamos começar, a abertura do capítulo, tá? A gente vai olhar isso aqui depois quando a gente for analisar o livro do aluno. História em debate, então tá tudo aqui, ó. O manual do professor, como ele tá dividido, questão das respostas, sabe aquela parte em U que fica ao redor? Então é essa parte aqui, tá explicando como ser trabalhado. E aí ele entra então nas competências, na BNCC, então tá tudo aqui. Você pode vir aqui, ó, preciso de uma habilidade, tá onde? Tá aqui. Tem lá no mapeamento que a gente fez o download, mas também tem aqui no livro. O professor é a prática docente, explicando pra gente, então, como trabalhar de forma interdisciplinar, como utilizar a cultura de paz. Então, tá tudo aqui. Planejamento, práticas pedagógicas, sobre avaliação. Então, a gente tem aqui fundamentação teórica, pessoal, importante para aprender e para desenvolver. Isso aqui é legal, olha só, é um registro avaliativo por habilidade. Então, ó, nível do desenvolvimento, sim, não, parcialmente. Então, essa habilidade, o aluno desenvolveu, sim, não ou parcialmente. Eu utilizo algo parecido com isso com os meus estudantes. Você pode pegar aqui e trabalhar esse aqui. Eu não utilizo a partir das habilidades, mas você pode utilizar. E é o mais correto, né? Trabalhar com as habilidades, porque é assim que a BNCC nos traz. Então, olha só, registro avaliativo do estudante, acompanhando a questão das atitudes e valores, é cooperativa em sala, demonstra empatia. Então são várias formas de você avaliar o seu estudante, de você trabalhar com habilidades e competências, que para nós, professores, que vivemos o mundo a partir do conteúdo, né, que a nossa formação foi em cima do conteúdo, é muito complicado de sair desse ponto. Ah, se ele sabe quem descobriu o Brasil, então ele sabe. E não é mais assim, a gente tem que aprender a entender as habilidades e competências. Aqui te ajuda com isso. Autoavaliação também, bem importante, sempre trabalho com isso. E aqui fala sobre competência leitora. Leitura não é só língua portuguesa, todo mundo vai ter que trabalhar com leitura. E as metodologias ativas, ó. Escrita rápida, quick writing, jogo pedagógico, verdadeiro ou falso ou discussão. Então aqui nós temos esses jogos que podem ser trabalhados. A encenação, que é o roleplay, né? Muito bom, muito legal. Instrução por pares, timeline, sala de aula invertida, tem vídeo aqui no canal sobre ela. Caminhada na galeria, olha que legal, esse aqui deve ser bem interessante. Leiam, entendam como funciona. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre algum desses aqui em específico, vai aqui embaixo e comenta para mim. Caminhada na galeria, que eu trago para vocês aqui um vídeo como fazer essa metodologia ativa funcionar na sua sala de aula. Debate, pensar, conversar, compartilhar, que essa aqui é muito legal. Think, Pair, Share. Já fiz na minha sala com os alunos de primeiro ano, numa turma bem complexa, bem complicada e funcionou pra caramba. Mapa mental, quiz e assim por diante vai seguindo. Sobre pensamento computacional, como ele funciona, então a decomposição, abstração, reconhecimento de padrões, algoritmo, isso aqui é uma coisa que eu estou estruturando para levar lá para o meu curso sobre cultura e tecnologia digital, que agora com a mudança do novo ensino médio, de novo, né? A gente fala o novo ensino médio que está sendo preparado, o pensamento computacional, a cultura e tecnologia digital vai entrar nos 3 anos, então se você já quer estar na frente, vai aqui embaixo e adquire o meu curso sobre cultura e tecnologia digital, porque eu vou reformular ele para trazer essa questão do pensamento computacional lá para dentro, porque agora como a gente vai ter 3 anos e não mais um só, a gente vai poder, né, desenvolver mais coisas, isso aqui vai ficar bem legal. Se você trabalhar com isso aqui, você já está na frente ainda, tá? Então olha só, como trabalhar o pensamento computacional nas aulas de história. Isso é muito legal. Práticas de pesquisa, então aqui são as práticas, essas a maioria a gente já conhece, mas é bom vir aqui dar uma analisada para poder
né, relembrar, ver ideias novas, levar isso para a sala de aula faz sentido. Entrevistas, eu adoro trabalhar com entrevistas e isso engaja bastante, principalmente no ensino fundamental. Análise de mídias sociais, vivemos o mundo das mídias, né? Precisa analisar isso. Recursos didáticos que a gente pode ter, que a gente trabalha em sala de aula, as propostas teóricos metodológicas, o que é história, então o que são fontes históricas, o trabalho com o método histórico, tá? Isso aqui vocês trabalharam na faculdade, mas é bom a gente estar sempre lembrando aqui. Conceitos fundamentais para o ensino de história, sobre política, trabalho, sociedade, cultura, né? Isso aqui dialoga muito com sociologia. O ensino de história no Brasil, o ensino de história na BNCC, direitos humanos, falei para vocês dessa parte, gostei muito disso aqui, vou levar muita coisa disso aqui daqui mesmo, do livro do professor, lá para os meus estudantes de ensino médio da disciplina de direitos humanos. E aqui nós temos a descrição então dos códigos da BNCC que estão as habilidades do sexto ano, tá? Então aqui está listado essas habilidades que estão sendo trabalhadas aqui. E aqui nós temos o quadro de conteúdos e de progressão. Tá? Então, capítulo 1, construindo a história. Quais são os conceitos e noções? História, sociedade, fonte histórica. Quais são os objetos do conhecimento? Quais são as habilidades? Quais são as competências? E quais são os temas transversais? Tá pronto o seu diário de classe. Você vem aqui e vamos pegar. Primeira aula, o que eu trabalhei? Trabalhei com eles o que é história. Então aqui história, então essa aqui é o objeto do conhecimento. Qual é a habilidade que eu trabalhei? Essa aqui. Competência e o tema transversal. Lanço isso no meu diário de classe, feito o trabalho. Vou lá, continuei no capítulo 1. Qual que é? Fonte histórica. Trabalhei fontes históricas. O que é? Forma de registro da história. Tá pronto, pessoal. É só vir aqui e levar. A gente pula essa parte, os professores pulam essa parte e tá pronto aqui. 2. A origem do ser humano. 3. Povos do Oriente Médio. 4. A África Antiga. Então tá aqui, ó. É só você pegar aqui os principais conceitos, objetos do conhecimento, habilidades, competências, temas transversais. Lança no diário de classe, não tem supervisor ou coordenador que vai reclamar da forma como você está utilizando e lançando no diário de classe. Tá tudo lá bem feitinho, é só vir aqui e copiar. Maravilha. E aqui nós temos uma sugestão de cronograma, tá? Você não precisa necessariamente seguir ele, mas é uma sugestão. Então, se você trabalhar com bimestre, capítulo 1 e 2 no primeiro, 3 e 4 no segundo, 4, 5 e 6 no terceiro, o 7 e o 8 no quarto. Se for trimestre, como é no Rio Grande do Sul, 3 capítulos por cada. E se for semestre, só dividir, né, eles no meio. Ah, olha aqui que legal, ó, no segundo bimestre e no terceiro você trabalha metade do capítulo 4 e a outra metade lá no terceiro. Sugestões, tá? Comentários e orientações. Vamos começar e vamos concluir. Isso aqui são aquelas partes lá do livro do estudante que depois remete para cá. Então você vai estar vendo lá e ele vai te dar um link para você voltar aqui e ver como essa atividade está sendo trabalhada. E isso te ajuda, professor, então, a entender como trabalhar aquela atividade com o seu estudante. Recomendo sempre você planejar. E para planejar você tem o livro. O livro ele não é obrigatório a usar, mas ele está ali. Custa o quê? Vamos trabalhar com ele. Se você pega lá no conteúdo e volta aqui, você vai ter o livro sendo utilizado de forma correta e você vai adiantar o seu trabalho, o seu planejamento. Porque o livro traz um planejamento estruturado. É só você, então, ler essa parte também, tá? Então vai lá no livro e vem para cá, ok? Vamos seguindo aqui. Referências bibliográficas comentadas, se você quiser entender da onde que saiu cada uma desses conceitos, e referências bibliográficas comentadas sobre o ensino de história. Seguimos. Chegamos então à parte que vocês querem ver sobre o livro do aluno. Que conteúdos estão aqui? Vamos dar uma olhada. Jovem Sapiens, sexto ano, tá? Então a gente tem aqui a apresentação para o estudante, né? Lembrando que o estudante não vê essa parte lateral aqui, ele vê só essa parte aqui, que é do livro dele. E a gente vai descendo aqui, ó, hora do tema, história em debate, sujeito em foco. São aqueles módulos, né, que todos os livros trazem para a gente poder trabalhando de formas diversificadas, para não ser só texto, tá? Então, vocabulário, atividades, então tá aqui para vocês entenderem. Vamos conhecer então a obra? Eu vou dar um zoom aqui. O capítulo 1 do sexto ano traz Construindo a História. O que é história? Compreensão da noção de tempo. Então é a base, né, que a gente vai trabalhar com o nosso estudante. Sempre começa com isso, tanto no primeiro ano do ensino médio, quanto no sexto ano, a gente começa construindo isso. Depois vem a origem do ser humano, busca por explicações, teoria da evolução, e aí a gente começa então na história propriamente dita. Humanização, paleolítico, neolítico, como é que era a vida no paleolítico, vida no neolítico, e ali tem uma aldeia neolítica, de olho na fonte, as pinturas rupestres, onde a gente vai olhar esses capítulos depois. O capítulo 13 nos traz povos do Oriente Médio. Então começamos com a Mesopotâmia, depois a gente vai para a religião da Mesopotâmia, escrita cuneiforme, patrimônio histórico mesopotâmico,
Fenícia, hebreus, persas. Aqui em cima tem também um pouquinho sobre a sociedade, o comércio, né? Então, estão aqui e as páginas, ok? O capítulo 4 traz sobre a África Antiga, o estudo da história da África, sobre os egípcios, organização social, o Nilo, práticas religiosas, hieróglifos, os cuxitas e as pirâmides cuxitas. Depois vamos para os povos da América. Eu gostei dessa parte dele trazer os povos da América aqui. A gente vai falar dos povos mesoamericanos, das civilizações andinas, das civilizações pré-colombianas. No capítulo 6, Oriente Clássico, então os gregos. Aqui nós temos tudo sobre, né, a história da Grécia, sobre a democracia Grécia, a Antiguidade Clássica, a Guerra do Peloponeso, o alfabeto grego. Então aqui nós temos Grécia. Seguimos para o capítulo 7, onde a gente entra na história de Roma, tá? Então estamos no Ocidente Clássico, com a origem de Roma até a organização familiar e social romana dentro do Império. Vamos para os espetáculos públicos, latim e o direito romano. Vamos para o capítulo 8, e ele fala sobre o período medieval. Então aqui a gente vai começar com a queda de Roma, né, as invasões germânicas, a queda de Roma, o que é a Idade Média, né, vamos entender um pouquinho sobre isso. Esse capítulo me parece ser o capítulo mais comprido do livro, tá, pessoal? Porque tem bastante coisa. Império Romano do Oriente, a formação do Império Carolíngio, os feudos, sociedade feudal, poder da Igreja Católica, transformação da Europa, as cruzadas, finalizando com a peste negra, beleza? Então esses são os 8 capítulos que fazem parte do livro 1, né, que seria o livro do sexto ano, e é bem isso aí que se trabalha ali no sexto ano, tá? Então, idade hominização, idade antiga e ali o início da Idade Média. Vamos dar uma olhada então aqui no livro. Vou reduzir um pouco o zoom para a gente poder ver o livro inteiro na tela. O livro começa com esse primeiro módulo, que é o Vamos Começar. Aqui ele traz várias atividades que você vai trabalhar com o seu estudante antes de começar o texto, para fazer um levantamento do que ele já sabe. Nós sabemos que o nosso estudante ele já tem um conhecimento prévio, ele já teve em aula, ele já teve contato com a família, com a igreja, com várias instituições, e ele vem para nós e ele tem uma pré-concepção das coisas. Então aqui ele traz o Vamos Começar, para a gente levantar, então, o que ele já sabe. Ó, utilize os comentários e orientações sobre a ação. Vamos começar apresentados na primeira parte deste manual do professor. Lá atrás, você volta lá atrás, como eu falei para vocês, tem lá o que pode ser feito, tá? Então aqui as respostas das questões que estão aqui. Então, aqui nós temos várias questões para serem trabalhadas, ó, respostas também, tá? Então a gente vai voltar agora. Eu vou voltar para a gente ver como é que funciona. Vamos lá no Vamos Começar lá atrás. Estamos aqui, ó. Vamos começar páginas 10 a 13, ok? Então, o que ele diz para fazer, ó? Tem aqui atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Tá tudo aqui, ó. O que você precisa fazer? Ele tá explicando para você como utilizar aquela primeira parte ali, aquele primeiro módulo, o Vamos Começar. Então você vem aqui e ele traz, ó, brainstorm, tá? Mais informações sobre metodologias ativas. Leu isso aqui, viu lá, tem até qual é a habilidade que vai ser trabalhada. Então o seu planejamento, se você quiser utilizar ele aqui, tá pronto. Plano de aula, tá pronto. É só vir aqui e utilizar essa forma. Claro, isso aqui tudo são ideias para você utilizar, nada é obrigatório, tá, pessoal? Logo após o Vamos Começar, então começa o capítulo. Estamos no capítulo 1, ele traz o Construindo a História, tá? Então esse primeiro capítulo. E aí aqui, ó, objetivos do capítulo. Estão os objetivos aqui. Eu preciso colocar os objetivos do capítulo. Então a minha coordenação está pedindo lá o planejamento do trimestre e eu preciso colocar os objetivos. Estão aqui, tá? Você pode botar todos, aqueles que você quiser. Então é só vir aqui buscar justificativa ou porquê desenvolver esse tipo de conteúdo, tá? Então aqui tem também como você trabalhar, ó. Comente com a turma aqui na Fonte Al, Pintor Oscar, Claude Monet. E aí está aqui, ó. Tá? Você pode trabalhar aqui, adianta muito o seu planejamento. Então, continuamos aqui com mais uma atividade. Os seus estudantes podem trabalhar se você quiser, e isso vai trazendo a que eles criem o conceito que vai ser trabalhado aqui depois, tá? Não dá pra gente chegar só, vamos lá, o que é história? Bota no quadro, lê lá. Não, vamos construir o conceito com eles, pessoal. É isso que o livro está trabalhando, construir o conceito com o seu estudante. Então a gente chega aqui na parte do texto mesmo, né? O que é história? Então o seu estudante vai ter aqui, você vai trabalhar com eles, leitura em voz alta, você pode ler com eles, fazer resumo, como você quiser. Aqui fala sobre a BNCC, como ser trabalhado isso, tem imagens, tem as diferentes interpretações. Eu gosto muito quando os livros não abordam apenas um ponto
sobre o que é determinado conceito. Então são vários pontos. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o Eric Hobsbawm, ele trabalhou muito na história. Você, que é professor de história, trabalhou com ele na faculdade. Então aqui tem vários pontos de vista de vários historiadores. Então aqui, ó, dinâmica em grupo, sugestão de atividade. A gente está aqui para olhar bem isso. Então, ó, dinâmica em grupo, como fazer? Tá aqui, só você utilizar. Registros da história, a produção do conhecimento histórico. Aqui, ó, o que você vai utilizar? É a habilidade 02. Tá? Dicas para você, professor, ó, chame a atenção dos alunos para o fato de que há vários objetos nesta página. Então, tá aqui. Mais uma sugestão de atividade. Eu tenho que fazer todas essas atividades? Não, gente. São sugestões. Tá? Pode utilizar. Não vou fazer essa atividade aqui, mas quero fazer essa aqui. A aula é sua, você que decide. Análise de uma fonte histórica. Então nós temos aqui duas imagens que você vai utilizar para trabalhar fontes históricas. Então, ó, quem fez, para quem fez, quando fez, como fez. Então você vai trabalhar isso aqui com o seu estudante para ele entender. E aqui a gente tem mais dicas para serem feitas. A atividade, então, ó, quem são as pessoas que foram representadas trabalhando, que atividades elas estão realizando, tá? Então, mas eu não trabalhei no Egito ainda, Eldo. Eu sei, você está fazendo uma atividade com o seu estudante, ele tem que dizer o que ele sabe, é aquela ideia de ter os conceitos já pré-concebidos, tá? E essa parte aqui é a resposta que a gente espera que ele tenha, não aparece por estudante, óbvio, né? Continuamos aqui, temos mais, ó, sujeitos históricos, então mais imagens, o livro traz texto, mas imagem. Eu gosto disso, texto e imagem. A gente precisa exemplificar, mostrar para ele. Então sujeitos históricos, idosos na cidade do Rio de Janeiro, exemplo de ação de um sujeito histórico coletivo, então aqui ó, sujeitos históricos individuais, coletivos, você trabalha com o seu estudante essa parte. Mais sugestão de atividades, e aqui atividades para eles fazerem, né, no caderno, você pede para eles fazerem no caderno, para entregar como você achar melhor. E uma sugestão de atividade aqui de análise de fonte. Mais atividades? Ó, tem bastante atividade. O pessoal reclama que às vezes os livros de história tem pouca atividade. Esse aqui tem bastante, tá? Bastante atividade. Depois ele segue com a compreensão do tempo. Aqui fala sobre a BNCC. Esse aqui seria o segundo tópico, né, do capítulo 1, com a compreensão do tempo, o tempo histórico, né, o tempo cronológico, transformações e permanências. Isso aqui é legal trabalhar com o professor de geografia, né? O pessoal de geografia trabalha com a questão do espaço, paisagem né, essa questão da transformação e permanência do tempo é bem interessante. Então aqui nós temos imagens do viaduto do chá. Sabe o que você pode fazer aqui? Não tem sugestão de atividade, mas eu vou te dar uma que eu faço com os meus estudantes. Eu peço para eles pegarem imagens da rua, da casa deles de 20, 30 anos atrás, pedir pro pai, pra mãe e trazer a imagem deles. E aí fazer exatamente isso aqui, mas daí da rua deles, da casa deles, né? Alguma coisa assim. Às vezes eles pegam fotos da família que bateram quando eles eram crianças, depois agora com eles mais velhos, com eles bebês. Isso dá muito certo. Tempo histórico, suas durações, né? O tempo de curta duração, mais atividades. A gente segue para a linha do tempo, então, né? Como é que funciona uma linha do tempo. BNCC está aqui, tá? As respostas que você quer que eles atinjam, né? Calendário, tá? Então esse foi o capítulo 1. Aqui nós temos uma parte que ele vai trabalhar de forma interdisciplinar, dialogando com arqueologia, tá? Então você pode fazer um trabalho de arqueologia na sua escola, se você tiver um espaço, ir lá delimitar o espaço e fazer o trabalho com que eles escavem, vai que eles encontram algumas coisas ali que foram deixadas por estudantes de 2, 3 anos atrás. Eu já fiz isso e foi muito legal, a gente encontrou vestígios de outras turmas que passaram ali, como tampinha de garrafa, como embalagem de salgadinho. Cara, é um vestígio arqueológico, sim, dá para trabalhar. Tá? Então aqui ele está falando sobre como funciona a arqueologia, porque às vezes eles querem saber, né, como é que a gente sabe de coisas que aconteceram tantos anos atrás? Você pode trabalhar aqui. Hora do tema, então a história de outras áreas do conhecimento, ó, o antropólogo, o sociólogo, tá? O geógrafo, o linguista, então ele faz esse vínculo com eles, e atividades do capítulo todo. Nós temos atividades de cada subcapítulo e atividades do capítulo inteiro, com as respostas aqui, né, que a gente quer que eles atinjam. Bastante atividade, pessoal. Você pode fazer essas atividades como tema de casa, como você achar melhor. E aí segue para os próximos capítulos. Nós vamos analisar mais um capítulo, mas de outro livro. Vamos ver lá do livro 7, 8 ou 9. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos abrir o sumário do livro 7, né, porque a gente quer ver o que traz o livro 7. Estamos aqui de volta à página, vou visualizar o livro do 7º ano, visualizar. E temos aqui, Jovem Sapiens, 7º ano, tá? Então a primeira parte, de novo, né? Todos os livros trazem essa parte, tá? Então
parte do manual do professor. Nós vamos direto para o sumário do livro, que é o que a gente quer ver nesse 7º ano. Sumário aqui, vamos abrir. Capítulo 1 nos traz construindo a história. Então a gente viu lá no 6º ano o que é história. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então o trabalho dos historiadores, conceitos importantes na história, as diferentes percepções de tempo. Então temos ali o tempo para os indígenas, vamos observar a natureza, o tempo histórico. Então aqui nós temos uma reconstrução disso, porque o 7º ano às vezes, né, depois das férias eles perdem muita coisa. Revisando isso. Povos nativos da América. Então sobre os maias, os astecas, os incas, o povo Nazca, os povos nativos do Brasil. Lá no 6º ano a gente viu alguma coisa sobre isso, mas agora a gente vai dar uma aprofundada, porque lá a gente viu mais sobre a questão do processo de hominização, daqueles povos relacionados mais às questões pré-históricas, por assim dizer. Capítulo 3, a África, mesma situação, então a gente vai ver os reinos africanos sobre o islamismo, o reino de Gana, o reino do Mali, Império Songhai, então tem aqui os vários reinos africanos que a gente estuda, e também um pouquinho sobre escravidão, como é que funcionava, e sobre o cristianismo no reino do Congo também. Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre essa questão da Europa com a África. Vamos então para Renascimento e Humanismo. Voltamos para a Europa, vamos trabalhar com o Renascimento, que é aquele momento no final ali da Idade Média, né, que vai sendo construído e que vai levar à Idade Moderna. Grandes navegações, né, descobrimento da América, como é que foram as grandes navegações, caminho marítimo das Índias, reformas religiosas e absolutismo, estamos na Europa. Colonização da América no capítulo 7, pactos da invasão europeia, resistência contra os invasores, a conquista do Império Azteca. Então essas batalhas entre Espanha, né, e os aztecas são muito importantes para entender o conceito de como as coisas chegaram a ser como são hoje, como é que era a sociedade colonial, todo o processo de colonização. E depois nós temos capítulo 8, expansão das fronteiras da colônia portuguesa. Então a gente vai vir focar um pouquinho na história do Brasil em si. Tá? Então, fim da União Ibérica, bandeirismo, monumentos e contestação da memória, mineração, então tá tudo aqui. Show? Vamos para o livro do 8º ano, bora lá. Livro do 8º ano, capa dele tá aqui, bem legal. Vamos para o sumário. Capítulo 1, estamos com Estudando a História. Então a gente volta para aquela parte do início do ano. Eu gostei disso aqui, né? De sempre estar trazendo um pouquinho sobre o que é história. A gente não vai formar jovens historiadores, sabemos disso. Mas trazer um pouquinho sobre isso é interessante. Aqui a gente vai falar de novo sobre tempo histórico, sobre fontes históricas e anacronismo. Muito legal isso. Conceitos importantes: política, economia, trabalho, capitalismo e liberalismo. Tá? Então o 8º ano trabalha com isso. Isso aqui é uma introdução para aquilo que vai ser trabalhado durante o ano, tá, pessoal? Então olha só, a gente vai entrar no iluminismo. O que é o iluminismo? Então a gente precisa saber sobre política, sobre economia, para poder trabalhar isso aqui. Então não pulem o capítulo 1, trabalhem ele, faz parte e é importante. O capítulo 3 já nos traz as revoluções da América. Então nós temos a independência nas Américas, os ingleses, então aqui está um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos, das 13 colônias, a Constituição dos Estados Unidos, e aí depois Revolução Francesa e o Império Napoleônico, tá? Então essa parte aqui que vai ser muito importante para as revoluções na América depois, está no capítulo 4. O capítulo 5 nos traz a Revolução Industrial, que é um momento histórico muito importante. O capítulo 6 vai trazer as independências da América Espanhola, tá? Então independência do Haiti, Cuba, México, tá tudo aqui. O processo de independência do Brasil é trabalhado no capítulo 7, tá? Então tem toda a parte, toda a história de como é trabalhado. Tem aqui a questão da corte no Brasil, a vinda da família real, tem a questão do Jean-Baptiste Debré. Então muita coisa bem interessante para ser trabalhado tá aqui. A Revolução do Porto, a Revolução Pernambucana, entender, né, que na verdade o Brasil foi independente, mas ficou sob o jugo de um português. Então tá tudo aqui. Consolidação da independência, então obviamente tem um foco maior sobre a independência do Brasil aqui. Temos no capítulo 8. E olha que legal, o livro do 8º ano tem mais do que 8 capítulos, tá? Então no capítulo 9 a gente trabalha o segundo reinado, enquanto que no capítulo 1 a gente trabalha a consolidação da independência e aqui entra a questão do primeiro reinado, né? A Revolução Farroupilha, a cabanagem, o período regencial, tá tudo aqui. O capítulo 9 entra no segundo reinado. Então a gente vai ver toda a questão do Dom Pedro II, como é que foi, até a abolição da escravidão e o fim da monarquia sendo trabalhado nessa parte. E vamos para o capítulo 10, sim, capítulo 10, falando sobre o mundo no século XIX. Então a gente viu o Brasil no século XIX, tá? Então toda a parte do segundo reinado e do primeiro reinado ali é o Brasil no século XIX, e a gente vem para o mundo no século XIX. Como é que estava a questão do mundo? Então, nova fase do capitalismo, imperialismo, segunda revolução industrial e por aí afora, com o imperialismo na África,
e até mesmo falando sobre Estados Unidos e América Latina, tá? Então tudo isso está sendo trabalhado aqui. Então são 10 os capítulos. Como é que está dividido esses 10 capítulos então? Como é que a gente faz? Vamos voltar lá para o livro do professor. Vou voltar e vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, na sugestão de cronograma, tá? Se for por bimestre, ó, capítulo 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 6, 7 e 8, então o capítulo 6 sendo trabalhado no segundo e no terceiro bimestre, e o 9 e 10 ficando para o quarto bimestre. Se você tiver um trimestre, ele divide aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, depois 4, 5, 6 e 7, terminando com 7, 8, 9 e 10, tá? Então essa é a divisão que ele sugere. Se você tiver num semestre, aí você divide em dois, né? Do 1, 2, 3, 4 e 5 no primeiro, 6, 7, 8, 9 e 10 no segundo. Mas é uma sugestão. Vamos dar uma olhada no nono ano? Vamos lá. O nono ano está aqui, já tem uma capa mais tecnológica, né? Por quê? Porque vai trabalhar o século 20 e 21. Direto para o sumário. Sumário, capítulo 1, Fazendo a História. Voltamos para essa parte da história. Cara, é um acerto muito bom dessa coleção, tá? Trazer essa parte de sempre falar sobre o que é história, fontes históricas, conhecimento histórico, dentro do início do capítulo, no começo do ano. E ó, o que é ideologia, dialogando com a sociologia. Muito bom, ponto positivo. Vamos trabalhar com a República no capítulo 2, então Brasil República, as revoltas populares, as imigrações, reforma do Rio de Janeiro, tudo aqui. No capítulo 3, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. O capítulo 4 traz o período entre guerras. O capítulo 5, Era Vargas, que é o Brasil ali. Né? Alguns livros trazem todo o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Período de guerra, a Primeira Guerra, entre guerras e Segunda Guerra. E depois vai para o Brasil com a Era Vargas. Eu gosto mais assim, normalmente eu faço isso. Né? Eu como professor de História, eu trabalho a Primeira Guerra e o período entre guerras. Antes de começar a Segunda Guerra, eu trago a Era Vargas e paro ali, né, em 1940, né, na Era Vargas, e depois da Segunda Guerra Mundial eu trago de volta a segunda parte da Era Vargas. Então tá aqui, você pode fazer essa mudança também, professor, tá? Segunda Guerra Mundial trabalhada no capítulo 6, o mundo durante a Guerra Fria no capítulo 7, independências na África no capítulo 8, o 9 traz o pós-guerra no Brasil, então ó, o fim do Estado Novo, a volta do Getúlio, né, o governo de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, e aí no capítulo 10 as ditaduras na América Latina, então todas elas aqui estruturadas. E agora a gente passa de capítulo 10, vamos lá para o 11 com o mundo contemporâneo, fim da Guerra Fria, nova ordem mundial, tá? Então aqui dialoga bastante com geografia, tá pessoal? Essa parte aqui é muito com a geografia. Capítulo 12, Brasil contemporâneo, ele chega até, vamos ver, o governo brasileiro a partir dos anos 2000. Esse capítulo a gente vai dar uma olhada. O último capítulo, ó, a gente olhou o primeiro capítulo, vamos olhar para o último capítulo também, certo? Então vamos lá para o capítulo 12 e ver como é que ele está ali sendo desenvolvido. Capítulo 12, o Brasil contemporâneo, pessoal. Imagem icônica, né, do momento da aprovação da Constituição de 88, está aqui, já pode ser trabalhada isso com os seus estudantes, você pode pegar até mesmo vídeos no YouTube que mostram essa cena aqui, tá? Então você pode projetar isso para o seu estudante. Objetivos do capítulo estão aqui, a justificativa para ele ser trabalhado está aqui, tá? E aqui tem dicas de como você pode trabalhar esta página. A gente segue aqui, tá? Então nas atividades, olha, ativamente, leia a citação a seguir de um historiador e cientista político brasileiro, e aí a gente vai trabalhando, né, bem mostrando se isso aqui deu certo a partir disso aqui, tá? O Brasil depois da ditadura. Então esse é o texto que começa, tem imagens, tá? Tem toda a construção, aqui estão sobre a BNCC, temos as atividades, ó, para subsidiar o trabalho com esta página, leia o texto a seguir. Então, para você entender isso aqui, você professor, tem um pouco mais de profundidade, você pode ler aqui, né? Eu sei que às vezes nós temos uma tendência a gostar mais de determinado conteúdo, então às vezes, esse conteúdo aqui não domino 100%. Olha aqui para você, para poder entender melhor. Isso aqui você não precisa passar para o seu estudante, é para você, professor. Então são dicas interessantes. Constituição de 88, passo a passo, o que ela fez, está aqui, tá? Mais imagens, mais para você, professor, né, ir aprendendo e aprofundando, né, e chegar lá na hora da sua aula, você dá o seu show. Brasil da década de 90, então temos o governo Collor, temos o Plano Real e o governo FHC, a ECO 92, então isso que está sendo trabalhado já, e o governo brasileiro a partir dos anos 2000. Então nós temos o governo Lula, né, e o governo Dilma. Então aqui está para nós
um período de crise, tá? Falando sobre o segundo mandato do governo Dilma, o polêmico impeachment, né, que foi aprovado ali sobre a Dilma. Não tem muita coisa, né? Ele está um pouco reduzido, por quê? Porque ainda é muito novo, isso aqui é trabalhado também em geografia, tem o governo do Michel Temer aqui e atividades sobre isso. Então, já chegamos também à questão da vacinação do Covid-19 no Brasil. Então, aqui nós temos o Dialogando com Ciências, tá? Então, é interessante. Relações de trabalho não tem o governo do Bolsonaro, tá? Então, a gente até tem aqui a eleição dele, né? Falando sobre ele ter sido eleito, mas não tem uma análise profunda sobre o governo Bolsonaro. Mas nós podemos tirar algumas coisas a partir aqui da questão da vacinação, né? O governo Bolsonaro foi muito envolvido nessa questão do Covid-19 que, né, baseou isso aí. E aí a gente veio sobre relações de trabalho. Então vamos, aqui já entra uma coisa diferente. Não é só aquela estrutura histórica política, mas como foi o desemprego, como está o emprego informal, todas essas questões são interessantes de serem trabalhadas para entender o Brasil ali no século XXI. Hora do tema. Combate ao trabalho infantil, ó que legal aqui, né? Então a BNCC está aqui, a gente pode entender um pouquinho sobre trabalho infantil, cooperativismo, tá? Isso é legal. O agronegócio, muito falado no Brasil hoje, como é que funciona o agronegócio no Brasil. Isso aqui dialoga com geografia, pessoal. Faça um trabalho, de repente, com o professor de geografia lá no final do quarto bimestre, do terceiro bimestre, para trabalhar isso aqui. O dia a dia nas cidades, tá? Então olha aqui como é que funciona. Responsabilidade no trânsito, isso aqui é muito legal, precisa ser trabalhado, né? A gente vê toda hora brigas e morte no trânsito. Desigualdade social, então isso aqui é muito legal para eles entenderem, prepara eles para a sociologia lá do ensino médio, que se tudo der certo e está sendo encaminhado, a nova proposta do ensino médio vai voltar a ter sociologia nos 3 anos, precisa muito, né? E eu, como professor de sociologia, quero ver isso acontecer. Política econômica da América Latina está aqui também. O Mercosul sendo trabalhado. Vejam que ele não está trabalhando de uma forma só cronológica, tá? Então a gente teve o cronológico lá e aqui a gente está trabalhando, né, conceitos e como funciona. Então pegando todo o período, né, da construção ali do século 20 e 21. Diversidade de direitos humanos, questão indígena, muito importante, tá, pessoal? Às vezes a gente deixa de lado essa parte aqui, deixa só para a geografia, então tragam isso, isso é muito importante. Educação indígena, as comunidades quilombolas também sendo trabalhadas aqui, sobre racismo no Brasil, tá? Então isso aqui, o pessoal dizer que não tem racismo, que o racismo no Brasil não chega nem perto do racismo americano, questão, hoje a gente briga muito, né, vê muito o pessoal falando sobre, né, vitimismo e tal. Cara, racismo é muito importante ser trabalhado, tá aqui, pode ser trabalhado também. Violência contra a mulher, questão do feminicídio, tá? E depois chegamos às atividades. Então esse capítulo é um capítulo bem mais de sociologia, né? Então ele traz bem mais conceitos e menos aquela questão cronológica. Capítulo para ser trabalhado no final do 9º ano com um nível lá em cima, hein, pessoal? Um nível lá em cima. Gostei bastante dessa estrutura como está sendo trabalhado nesse livro. E o vamos concluir, né? Nós temos o vamos iniciar e aqui nós temos o vamos concluir. Também como trabalhar isso aqui, bem legal, é só você voltar lá na parte do professor que tem uma forma de como você vai trabalhar cada uma dessas atividades para concluir o ensino fundamental do seu estudante com chave de ouro. Muita coisa aqui para ser trabalhado. E para ir além, então aqui nós temos dicas. Por exemplo, no capítulo 1 a gente pode trabalhar com as sufragistas, né? Você pode trabalhar com vários outros, você pode trabalhar com várias outras obras, tá? E aqui tem links para você ter acesso a algumas dessas obras, tá? Então, legal demais, tá aqui para vocês. Então, pessoal, essa foi a obra Jovens Sapiens da editora Scipione, uma obra que eu achei de fácil entendimento, uma obra bem estruturada, cronologicamente preparada e que traz um nível de escala para o seu estudante. Ele começa simples e vai, então, deixando a coisa um pouco mais complexa a cada novo livro. Se você gostou dela, você já sabe o que fazer. Passa o código para o seu coordenador, para o seu diretor, para ela fazer parte da escolha esse ano para você trabalhar com ela nos próximos anos. Gostou do vídeo? Curte aqui embaixo, se inscreve no canal, porque tem mais obras do PNLD 2024 para você, professor, entender como é que ela funciona e poder escolher de forma consciente. Um forte abraço e se cuidem!